Então vamos lá, gente. Falando sobre as eleições da Venezuela, né? A gente está como um observador, né, independente. A gente trabalha com o Brasil, mas por que nós resolvemos acompanhar as eleições da Venezuela? Porque a origem do processo eleitoral brasileiro se deriva, né, desse mecanismo que acontece na Venezuela. É quase igual, tá certo? Então eu separei aqui, 14 itens para a gente falar sobre ele, sobre a questão das eleições que aconteceram na Venezuela, tá certo? Então, o primeiro item é como o sistema de votação na Venezuela funciona. Só para você ter uma ideia, entendeu? Lá é o mesmo procedimento aqui. É urna eletrônica e o mesário, né, você chega, apresenta o seu documento, igual aqui. Depois você é reconhecido como eleitor, né, pelo mesário daquela sessão eleitoral através do número do seu título. Ele colhe a sua digital. Se a sua digital é reconhecida, você pode votar. E aí você vai lá, escolhe o seu candidato para presidente, porque só teve eleições para presidente, então era um voto só. Não tinha aquela coisa de eleger senador, governador, deputado estadual, deputado federal. Não. Então é rápido. Chega lá, pim-pom. Então você votava para presidente e o voto que você votava, que ficava no registro eletrônico da urna, imprimia, né, um ticket que seria o voto impresso. Aí você conferia, bem, esse é o voto impresso, esse é o voto que eu dei, está aqui, Maduro, está aqui, Edmundo, votei no Edmundo. Aí ele pega esse papel impresso, ele dobra e coloca numa urna, tá certo? Depois vai lá, no outro lado, assina né, a ficha de presença e vai embora, tá certo? Então é assim. Aí o que acontece? Na hora da apuração, você tem a apuração eletrônica, que é feito de forma eletrônica, né? Com um pendrive que você tira ali. E você tem a apuração manual, que é sobre o voto que foi impresso, né? Que você pegou o papelzinho e colocou na urna. Então você tem a urna eletrônica e você tem a urna física, tá certo? E aí, como é que você faz depois? Uma comissão, né, com fiscais da oposição e fiscais da situação, juntamente com o pessoal da sessão eleitoral, abre a urna eletrônica, quer dizer, abre a urna física, separa as papeletas, né, dos votos e conta. E faz uma ata registrando que nessa urna houve tantos votos impressos para Maduro, houve tantos votos impressos para Edmundo e tantos votos impressos para os outros. E votos brancos, né? Que não quis votar em ninguém. Eu não sei como é que isso funciona lá. Bem, esse é o processo eleitoral na Venezuela, tá certo? Na prática e na teoria. Agora vamos para as estratégias que a oposição fez para poder tentar vencer essas eleições, tá certo? Era esperado, né, esse comportamento do Maduro, né, que ia tentar fazer de tudo para que essas eleições não fossem desfavorável a ele, tá certo? Por quê? Porque ele controla, né, o Conselho Nacional Eleitoral, né? Chama CNE, esse Conselho Nacional Eleitoral. Então, é como se fosse o TSE aqui no Brasil. Ele controla esse sistema. Aí, como que a oposição fez, né? Qual foi a estratégia da oposição? Aí nós temos que destacar a participação da liderança da Maria Corina, tá certo? A Maria Corina,
é uma pessoa que tem uma liderança muito expressiva. Ela seria, né, a candidata a presidente, porque ela tinha a ampla maioria, né, dos apoios que precisava. Mas, assim como no Brasil eles barraram, né, a eleição do Bolsonaro, cassaram, né, o direito de ser candidato do Bolsonaro, eles cassaram o direito da Maria Corina de ser candidata. Inventaram lá alguma coisa e impediu que ela fosse candidata, tá certo? Então, o que a oposição fez? Eles escolheram o Edmundo. O Edmundo é um senhor já aposentado, né, que teve uma vida pública e estava, né, tranquilo, já acomodado. Falou, não, você sai candidato e nós vamos fechar a oposição em torno de você. Aí a Maria Corina, né, usou o seu capital político e falou assim, olha, é como se votando no Edmundo vocês estariam votando em mim, tá certo? Porque o Edmundo é uma pessoa até que não tem muita energia. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, é um senhor já de idade, ele não tem aquela impetuosidade de fazer comício, de fazer discurso. Então, na verdade, foi quase que assim uma eleição indireta da Maria Corina, tá certo? Por quê? Porque o discurso foi todo feito pela Maria Corina, né? A liderança da Maria Corina, né? A estratégia de campanha foi da Maria Corina, né? E agora nós vamos para o item 3. Né? Como foi a campanha da oposição? Como é que a oposição se posicionou? Bem, a primeira coisa que eles fizeram é o seguinte, não vamos fazer uma oposição agressiva ao Maduro, tá certo? Vamos fazer uma campanha propositiva para não polarizar. A gente não quer polarizar. A gente quer fazer uma campanha de unidade nacional, né? De reconstrução da Venezuela, de unir as famílias, né? De entender que o exército, as forças armadas, a milícia, né? As famílias das milícias do Maduro, né? São venezuelanos que estão passando por muitas privações. Então, ela buscou esse discurso de apaziguamento, tá certo? Falando assim, olha, vamos fazer a transição pacífica do governo, né? Nós vamos reconstruir a Venezuela, nós vamos trazer as famílias para unirem, né, seus entes queridos que estão fora do país, que foram para outros lugares, para reconstruir a Venezuela. Então ela não fez uma campanha agressiva. Mas o Maduro, né, e o Edmundo é uma pessoa também que se posicionava pouco, né? Então as pessoas iam no Edmundo, mas sabendo que estavam votando, né, na liderança da Maria Corina, né? O Edmundo foi apenas um candidato que representava, né, a bandeira da Maria Corina. Então, toda hora que você tinha um comício, que você tinha uma fala, você tinha uma entrevista importante, era Maria Corina. Então, todo mundo fala Maria Corina. E Maria Corina se tornou uma expressão, né, de visibilidade em toda a América, né, Latina, hispânica. Né? Por quê? Por causa do idioma. Né? Então, no Caribe, né, ali na América Central e nessa América do Sul hispânica, que fala espanhol, né, a presença de Karina ficou muito evidente, a liderança de Karina ficou muito evidente, tá certo? Então, na verdade, a torcida era pelo próprio projeto de Maria Corina, né? Essa foi a campanha da oposição, certo? Agora, a estratégia da oposição. Bem, fazendo esse discurso de unidade, não atacando, né, o governo, não atacando o Maduro, né? O Maduro atacava a Maria Corina, atacava a oposição, chamando de fascista, sei lá o quê, imperialista e tal, e ela só respondia com classe, né? Ela não retrucava, ela não era agressiva, né? Ela sempre foi fez aquele discurso, olha, não, nós
Nosso trabalho não é esse. Aqui a gente está aqui para unir as famílias, né? Venezuela vai voltar a ser aquele país que era antes. Nós vamos recuperar esse país livre. As pessoas vão poder voltar a ter, né, a liberdade que elas querem, construir a nação que elas querem. Então, ela ignorou essas provocações do Maduro, embora o Maduro ficava cutucando, entendeu? O Edmundo era uma figura assim, que não tinha combatividade, então atacar o Edmundo não era interessante para o Maduro. Então era aquela coisa de colocar a coisa como né, uma coisa ampla. Né? Então, aí o que acontece? A Marina conseguiu, com esse discurso dela de unidade nacional, né, trazer o eleitor, motivar o eleitor, porque na Venezuela o voto não é obrigatório, tá certo? Então, ela fez com que a população se estimulasse. Não, a gente quer votar, a gente vai votar, a gente vai nesse sonho, esse sonho da reconstrução, né? E esse sonho da transição pacífica, né? Não vamos perseguir, né, opositores, aquela coisa toda, né? É a campanha da paz e amor, aquela coisa toda. E aí foi contagiando o venezuelano, entendeu? E aí ela chegou a ter uma aceitação perto de 70%, né, da vontade dos venezuelanos, incluindo também, entendeu? Os venezuelanos que abandonaram, né, que migraram para fora do país, que é perto de 8 milhões. Né? Perto de 8 milhões desse universo de eleitores da Venezuela, né, que gira em torno... Né, a Venezuela é quase um estado brasileiro, né? É menor do que a população de São Paulo. É mais ou menos a população, né? Então, era uma eleição dentro de um país que não é tão complicado igual o Brasil, não é tão amplo igual o Brasil. Bem, e aí, tendo isso, o que foi a estratégia, né, da oposição? A primeira coisa é convocar pesquisas de boca de urna. Por quê? Porque as pesquisas de boca de urna traz uma leitura bem precisa, sabe, das intenções de voto no dia da eleição. Tá certo? Por quê? Porque o eleitor que tem um candidato, quando alguém vem fazer uma pesquisa para ele, olha, eu quero que você põe nessa pesquisa aí, de boca de urna, né, que o meu candidato é esse. Por quê? Porque eu quero que ele ganhe. Então eu quero que ele apareça bem nessa boca de urna. Está entendendo? Agora, a questão do opositor, né? Daqueles que estão votando na oposição, que seriam aqueles que poderiam ser melindrados de dar a sua opinião na hora de votar, porque vão perseguir esse pessoal. Não, eles declararam na boca de urna, entendeu? A intenção de voto deles. Sem esse medo de, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser retaliados, né, por manifestar. Então, eles não tiveram esse medo. E foram 4 institutos sérios, inclusive independentes, né, que têm suas administrações fora do país, até na Espanha. Então, foram institutos sérios que fizeram essas pesquisas de boca de urna, foi no dia da votação, entendeu? E esses resultados estavam dando... bem, nós estamos falando de um universo de um estado como se fosse São Paulo, né? Não seria nem Brasil, para você ter uma ideia. Então, a amostragem é tão simples, é bem mais simples do que fazer uma pesquisa no Brasil, tá certo? A margem de erro de uma pesquisa de boca de urna é de 1,5 para cima, 1,5 para baixo, tá certo? Então estava dando 60 e tantos % para Edmundo, né, para a oposição, e estava dando 31%, 32% na média entre essas pesquisas de boca de urna para Maduro. Ou seja, a diferença era o dobro na pesquisa de boca de urna, tá certo? Pesquisa séria. Estava dando o dobro, uma margem de 30 pontos percentuais a favor da
do Edmundo, que é o candidato da liderança da Maria Corina, tá certo? Então, aí qual foi a estratégia da oposição? Já que ela tinha conseguido, né, essa motivação para as pessoas, né, que era importante elas participarem, porque, né, não é obrigatório, o que ela cobrou? Né? Ela cobrou que as pessoas fossem né, o mais cedo possível para acompanhar a abertura do boletim de urna. Entendeu por quê? Porque quando você vai abrir a sessão eleitoral, o que o mesário tem que fazer? Ele tem que puxar uma espécie de zerésima, né, para dizer, olha, não tem nenhum voto ainda nessa urna, tá certo? E essa abertura, né, tem que ser acompanhada de fiscalização. Então é importante que a oposição fizesse presente nas sessões eleitorais para dizer, olha, está começando o processo de votação, aqui está dizendo, está zerado, né, a votação. E mostrar que a urna também, né, a urna física está zerada, né, que os votos que vão ser colocados ali, né, vai começar a partir do processo de votação. Então, era importante que se tivesse o maior número de pessoas possíveis fiscalizando. E com presença massiva, né? Olha, chegam cedo, se cadastrem, né? Fiquem como fiscais. Nós até mostramos aqui algumas pessoas em outros vídeos, né, denunciando a ação do mesário que, né, violou o processo antes mesmo de começar, né, o processo eleitoral. Ou seja, a comunidade venezuelana que queria, né, essa transformação se mobilizou. Então, a Maria Corina tinha como quase um exército de cidadãos, né, acompanhando e assim, né, com os olhos e as garras em cima da questão das sessões eleitorais. Por quê? Porque o grande trunfo da Maria Corina não era o voto eletrônico, porque ela sabia, né, que pelo voto eletrônico ela não tinha como barrar, né, a manipulação do Conselho Eleitoral, que Maduro manipula ele, tá certo? Mas ela podia controlar, né, aquele voto impresso que estava sendo colocado ali. Por quê? Porque aí ela colocou toda a comunidade, né, que era a favor da sua campanha, né, para trabalhar como fiscais e na hora de contar esses votos, tá certo? Então, como é que se faz? Fechou a urna eletrônica, tira o pendrive, pronto, nós temos aqui o resultado que está armazenado no campo eletrônico, né, informático. Agora nós vamos fazer a apuração do físico, né? Vamos abrir a urna física e vamos contar os votos, tá certo? Depois que contar os votos, faz uma ata, né? Essa ata registra os votos que cada candidato teve e é assinada, né, pelos fiscais, tá certo? E pelo agente que controla as sessões eleitorais. Bem, então essa foi a estratégia, tá certo? Como que aconteceu agora a estratégia da situação, do Maduro? Né? Como que o Maduro fez para enfrentar esse desafio, né, dessa mobilização nacional por mudança, né, sob a liderança da Maria Corina, tá certo? O primeiro desafio, a primeira estratégia que o Maduro fez foi barrar, né, os eleitores que migraram para fora da Venezuela, né, que estavam, por exemplo, na Colômbia, no Equador, no Peru, no Chile, na Argentina, alguns no Brasil, entendeu? Mas a maioria nos Estados Unidos, na Europa, na Espanha, enfim, os venezuelanos que abandonaram, né, a Venezuela por causa da pobreza, por causa da falta de oportunidade, por causa de um governo que não te dá garantias. Para você ter uma ideia, em cada três pessoas de 3 a 24 anos na Argentina, um não estuda.
não frequenta a escola. De cada 3, ou seja, quase, né, 1/3 da população da Venezuela, de 3 a 24 anos, não estuda, não frequentou escola. Tá certo? Bem, então, para fugir dessa situação, porque a questão da educação não tem nada a ver com embargo, né? Você pode fazer o processo educacional ser bom, né, sem precisar de um embargo. O embargo você vai ter a questão econômica na área de infraestrutura, mas não nessa questão da educação. Então, nós tivemos, né, esse problema da barragem dos 8 milhões de eleitores, que significa um grande universo, né, perto de, vamos supor, 25 mil eleitores, né, 25 milhões de eleitores, né, uma coisa assim. O que é 8 milhões? É uma quantidade significativa, tá certo? E como que o Maduro fez para barrar? Bem, as pessoas que estavam fora queriam regularizar a sua situação para votar fora. E aí tinha, né, uma burocracia para fazer isso. E aí esses agentes do governo, né, venezuelano que controlavam isso nos países onde existiam venezuelanos para votar, começaram a fazer um trabalho de formiguinha, quer dizer, um trabalho de tartaruga, sabe? Começar tarde, deixar pouco tempo. Então, as pessoas estavam tendo muita dificuldade de registrar, né, o seu título para poder votar fora da Venezuela. Está entendendo? Porque eles tinham título, eles estavam habilitados para votar, mas para votar fora da Venezuela, eles teriam que criar, né, esse registro deles para se habilitar para votar fora da Venezuela. Então, desses 8 milhões que pensaram, né, que poderiam votar nos países onde eles estão, foi feito um grande trabalho de boicote, tá certo? E muito pouco mesmo conseguiram votar fora. Se deu uns 100 e poucos mil, entendeu? Quer dizer, foi insignificante o número de eleitores que conseguiram regularizar a sua situação para votar fora da Venezuela. E aí o que o pessoal percebeu? Falou, olha, aqui vai ser complicado, porque ele não vai liberar. Vamos voltar para a Venezuela e fazer o voto presencial, tá certo? Então a migração de venezuelanos para a Venezuela foi muito grande. E aí o Maduro, percebendo que esses eleitores que estavam retornando iam votar na oposição, o que ele fez? 2 dias antes, a partir de sexta-feira, ele fechou as fronteiras para impedir que os venezuelanos entrassem. Entendeu? Então, os venezuelanos tiveram que fazer, alguns tiveram que fazer esforços, né, de passar por fora da, né, via marítima e tal. Então foi assim, uma aventura. Aquele venezuelano que quisesse conseguir chegar, né, esses que foram na última hora, conseguiram entrar para votar. Tá certo? Bem, essa foi uma das estratégias que o Maduro fez para tirar 8 milhões de eleitores, tentar tirar 8 milhões de eleitores, né, do processo eleitoral lá na Venezuela. Mais ou menos, a gente teve algo parecido aqui nas eleições de 2022, né, com as blitz que aconteceram nas regiões do Nordeste, né, que impediram muitos eleitores de irem votar. E foi no Nordeste onde aconteceram os maiores votos, maior votação para o candidato Lula, que é parceiro do Maduro. Bem, então, tirando essa comparação, vamos voltar aqui para a estratégia do Maduro, tá certo? Bloquear a imprensa independente no país, né? Então, o Maduro também começou a bloquear a imprensa independente, né? Então, as pessoas começaram a ter pouca informação séria sobre o que estava acontecendo nas eleições da Venezuela. E começou a impedir também, né, a presença de fiscais, assim, que não fosse... a presença de observadores internacionais, entendeu? Que fosse contrários, né, ao governo
do Maduro, entendeu? Então, não, você não pode nem fiscalizar, tá certo? Então, aqui no Brasil, por exemplo, o TSE não enviou observadores, na Justiça Eleitoral não enviou observadores, e o Celso Amorim, não sei, né, como é que ele ficou nessa história, entendeu? Se ele foi, se foi, o que ele foi lá fazer, a gente não tem notícia. Eu não tenho notícia, porque eu estou acompanhando pelas notícias dos jornais, né, da imprensa em espanhol, né? Para entender esse povo, né? Não é muito difícil, mas você tem que acostumar, tá certo? Então, bloquear a imprensa para 4. Retardar o início da votação para as pessoas desistirem de votar. Isso aconteceu, principalmente nos redutos aonde o Edmundo, né, a oposição, tinha uma votação muito expressiva. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a retardar. Por exemplo, às vezes já estava meio-dia, 1h, entendeu, da tarde, a sessão ainda não tinha começado. E o pessoal lá de fora, lá, aquela multidão querendo votar e tal, né? Protestando, falando, como é que é, vamos votar e tal. Por quê? Porque aí se ficar pouco tempo para votar, entendeu? Não dá tempo todo mundo de votar e aí uma boa parte desiste. Então a ideia era fazer com que as pessoas desistissem de votar, atrasando o máximo que pôde, entendeu? A gente até tem imagem disso, mas eu vou ficar só conversando com vocês hoje para ficar mais fácil para a gente levar esse debate aqui, tá certo? Então, isso foi uma das coisas que aconteceu, né? O retardar do início de votação em algumas sessões, tá certo? Agora, depois que saiu, depois do horário eleitoral, né, que fechou as sessões eleitorais, né, aí começou o processo, né? Os fiscais começaram a abrir as urnas físicas e começaram a contar, né, papelita por papelita, né, voto a voto, tá certo? E essa parte manual, né, que aconteceu, né, nas sessões eleitorais da Venezuela, é onde se extraía a ata das urnas físicas, né? E essas atas das urnas físicas, que é o grande trunfo da oposição, tá certo? E aí o que aconteceu? Depois que fechou as sessões eleitorais, isso demorou muito para sair o resultado, né, do processo eleitoral. Foi sair lá para quase madrugada, entendeu? E por que isso? Olha, se é eletrônico, não é? É só passar o pendrive, aquilo que a gente faz aqui no Brasil, entendeu? É só passar o pendrive, jogar no computador e fazer a contagem e publicar, entendeu? Mas o Maduro segurou isso aí, né? O Conselho Nacional, né, Eleitoral segurou isso aí um bom tempo. E aí, quando o responsável, né, pelo Conselho foi fazer o pronunciamento dos resultados, que já foi quase de madrugada, né? Olha que absurdo, né? A gente fala isso aqui no Brasil. As últimas urnas a serem computadas são as do Nordeste. Isso vai acabar, né, lá para tantas horas. Bem, aí o que aconteceu? Na hora de ler o resultado, tá certo? Onde é que eu estou aqui? Tá bom. O responsável lá pelo Conselho Eleitoral lá, né? O que ele fez? Primeira coisa, ele foi falar que houve um ataque hacker. Né? Essas coisas você sabe, né? Sem ter prova, sem nada. Ele fala, teve um ataque hacker, nós já estamos apurando, já sabemos de onde que veio, né? Que tentou interferir no nosso sistema e por isso atrasou, né, os resultados. Bem, mas eles ainda não tinham a totalização das urnas
eletrônicas. Eles só tinham 80% das apurações, faltava 20%, tá certo? E aí o cara fala assim, olha, estamos com 80% das urnas apuradas e já temos uma tendência irreversível, tá certo? Que dá a vitória para o Maduro, porque o Maduro já conseguiu 51,2%, né, do total dos votos válidos. Agora você vê, né, aquilo que acontece, né, aqui no Brasil. Quanto foi o percentual do Lula mesmo, né, no segundo turno? Bem, então, e que o concorrente principal teve 44 e pouco. Então, 44 e pouco para 61 dá uma média de 6%, né? Perto de 6%, 6 pontos percentuais de diferença. Bem, ainda tinha 80%, né, de urnas, de votos para ser apurado. E ele diz que uma tendência irreversível, que nesses 80%, né, não estariam, por exemplo, nesses 20% de urnas que ainda não foram computadas eletronicamente, né, não teria estes 6% que pudesse dar a vitória para o Edmundo. Entendeu? É uma tendência irreversível. Ou seja, ele não tinha, matematicamente falando, aritmeticamente falando, entendeu? A certeza para garantir isso. Porque se você pegar aqui no Brasil, vamos supor, por exemplo, lá no Sul, você abre uma urna, Bolsonaro deu 85% da votação, né? O Lula teve 15% de votação. Aí você vai no Nordeste, né? O Lula teve 70%, 80% de votação, Bolsonaro teve 30%, 20 e poucos por cento, 15% de votação. Isso, os dois extremos, Sul e Nordeste, entendeu? Então, o que acontece? Como é que ele pode dizer, né, que lá não pode ter urnas que vão dar essa diferença que vai dar para Edmundo? Então, isso aí já foi muito questionado e muito criticado pela imprensa latina, né? Essa imprensa latina que a gente está acompanhando ao longo desse período todo, tá certo? Então, aí o que ele deu? Ele falou, não, Maduro já está eleito, entendeu? Então, esse é um ponto que chamou a atenção. Agora, agora nós vamos falar sobre a guerra das atas, né, que é o grande fio da questão. A comunidade que trabalhou, né, as pessoas que trabalharam junto com a oposição para acompanhar nas sessões eleitorais a apuração, né, e começaram a colher essas atas, né, eles pegaram essas atas, entendeu? Nós temos, né, computados no nosso sistema de apuração, né, as atas das urnas físicas. E nas atas das urnas físicas, aí quando eles já chegaram a ter perto de 45% dessas atas das urnas físicas, 45%, foi quando a Maria Corina fez a declaração, né, após o Conselho colocar Maduro como eleito, né? Aí ela fez uma declaração que falou, nós já temos computados mais de 40% das atas das urnas físicas. E nelas, em todas elas, dá vitória de Edmundo, com uma diferença de 70% contra 30%, às vezes menos, quer dizer, uma diferença mais do que o dobro. Então, é impossível, entendeu, para o Maduro questionar essas atas das urnas físicas. Então, se 40% já dava essa diferença, é impossível que as outras dariam diferente. Então, a Maria Corina disse, olha, nós temos
todas as atas, ata por ata, nós vamos calcular tudo, e nós já declaramos de forma assim, afirmativa que o presidente eleito da Venezuela é Edmundo. Acho que é Edmundo Gonçalves, né? Não sei. Bem, então, a fala da Maria Corina representa, né, uma força muito impressionante para a população, quer dizer, para a comunidade internacional. Porque assim como aconteceu no Brasil, o que o pessoal, né, da esquerda ficou insistindo que Bolsonaro reconhecesse a vitória de Lula. E ele não reconheceu, né? Não falou nada e nem quis diplomar. Então, a birra da esquerda aqui foi justamente porque o Bolsonaro não quis reconhecer o resultado das eleições, tá certo? Por motivos óbvios, tá certo? Então, a Maria Corina, além de não reconhecer a eleição do Maduro, né, o que ela fez? Ela declarou que o eleito pela comunidade venezuelana, na sua grande maioria, é Edmundo, através dos votos físicos registrados nas atas das urnas de papeleta. De papeleta. Aí a comunidade internacional, né, já se colocou, né, de uma certa forma desfavorável, né, houve declarações em vários, né, veículos de imprensa, redes sociais, lideranças de vários países, né, não reconhecendo, né, a vitória do Maduro, tá entendendo? E a Maria Corina ainda está computando o restante das atas. Ela ainda não deu uma declaração dessas atas, tá certo? E o que aconteceu também é que ela denuncia que uma boa parte dessas atas foram desviadas e o Maduro não deixou que elas fossem, né, abertas, né? Assim, não pudesse mostrar o que estava dentro das urnas, tá certo? Então, quando ele falou 80%, nós já temos, entendeu? Aí pode dizer, não, essas outras urnas aí não abrem não. Não abre não, porque o negócio está feio. Enfim, isso é o que nós temos. Agora, para terminar, a gente precisa saber qual que é a posição do governo brasileiro, né? Do Itamaraty. Quanto mais tempo o Itamaraty demorar para se posicionar, mais avalista e cúmplice, né, desta fraude que está sendo deflagrada nos meios de comunicações independentes da comunidade latino-americana, tá certo? Então, é importante a gente agora acompanhar qual vai ser a posição do governo Lula, né? Se eles vão chancelar essa eleição do Maduro ou se eles vão se colocar ao lado, né, desse coro maciço que está vindo da comunidade internacional que questiona a forma como Maduro se autoproclamou presidente da Venezuela, sendo que existe essa possibilidade, né, da checagem através das atas das urnas físicas, tá certo? E que dão uma vantagem expressiva para a oposição com Edmundo Salles, além das pesquisas de urna, que é algo científico, que é algo matemático, que ninguém pode questionar a legitimidade de um processo desse, tá certo? Então é sabido que Maduro ia para o desespero, ia tentar de todo quanto é forma barrar essa eleição, né, da forma que ele puder fazer, porque ele controla a milícia bolivariana, né, ele tem uma milícia armada que não é o exército. Olha que absurdo, entendeu? Ele ainda tem, né, esse controle do exército e controle, né, do Conselho Nacional eleitoral, tá certo? Além de também
ter o controle do sistema judiciário, que impediu que Corina fosse candidata, tá certo? Então, aí a comunidade internacional não vai aceitar essa autoproclamação de reeleição de Maduro, mas o Brasil tem que se posicionar. E a gente aqui da Comissão Cidadã de Inquérito estamos apresentando a nossa visão, né, como nós acompanhamos o processo eleitoral da Venezuela, tá certo? Então tá bom. E eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Hoje é dia 29/7/2024. É hora de eu falar para vocês, é hora de fechar o cartão, é hora de fechar a fatura da Comissão Cidadã de Inquérito. E aí a gente convoca nossos membros, que são aqueles que comentam, que compartilham, que curtem, né, que se inscrevem no nosso canal, que trazem informações para nós através do WhatsApp, né, e que também dá a sua colaboração para que eu possa ficar trazendo essas informações para vocês, né? Esse observatório internacional sobre uma eleição que tem muita relação com o processo eleitoral brasileiro, porque nós importamos da Venezuela esse sistema, né? Agora você imagina o Maduro já no seu segundo mandato, né? Mandatos de 6 anos, olha só que loucura, né? Ainda se proclama eleito para mais 6 anos. Então, 6 vezes 3, 18, né? 18 anos de um candidato, quer dizer, de um governo, de um líder só. Então, isso nunca vai ser um processo democrático. Por quê? Porque democracia subentende alternância de poder, né? Então, depois de Chávez, você ainda põe Maduro e essa coisa vai se perpetuando, e aí nós vamos criando um Estado deformado que só tem uma linha de pensamento e a oposição acaba sendo atropelada, rechaçada, massacrada. Então você não tem liberdade para construir, né, um debate público plural e aberto, né? Ainda tem gente aqui que quer mais um mandato para o Lula, né, o terceiro mandato para o Lula. Sendo que o Lula já foi, né, 2 vezes presidente eleito, né? Depois colocou a Dilma mais 2 vezes, agora voltou para o terceiro mandato. Ou seja, nós estamos tendo aqui o mesmo mecanismo de perpetuação do poder, né, sem buscar essa alternância de poder. Então é importante que a gente consiga fazer aqui no Brasil, né, um trabalho que foi feito na Venezuela para desbancar, né, um sistema autoritário e ditatorial que não é fácil, né? Isso depois que começa não é fácil, é um desafio muito grande. Aí estamos vendo o desafio da Venezuela, porque tudo começou ali, né? Depois eles exportaram esse sistema para o Brasil. Então tá bom, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Comentem, compartilhem e ajudem, né, a CCI a trazer essa visão plural para você. Se você for procurar na imprensa, talvez você não encontre isso aqui no Brasil, tá bom? Então, antes da Comissão Cidadã de Inquérito declarar a vitória de Maduro, nós vamos precisar ainda reconhecer o que a Maria Corina tem sobre o total das atas que foram apuradas nas urnas físicas, tá bom? Um abraço, fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias brasileiras e todas as famílias venezuelanas.